Olá, bem-vindos ao canal Desbugando a Matemática. Eu sou o professor Natanael Filho e mais uma vez estou aqui para ajudar você a entender um pouco desse universo que é a potenciação. Neste vídeo, eu vou te ajudar a entender um pouco das potências de base 10. Então fica comigo, não é nada difícil, eu vou te ajudar a desbugar a matemática. Potências de base 10. A gente vai aprender aqui uma técnica que vai te ajudar a resolver potências de base 10 de uma forma muito mais simples. Vou te ajudar a entender como é isto. Então vamos lá. Imagine que tenhamos 10 elevado ao quadrado. Então é o 10 aparecendo duas vezes e a operação entre eles é a multiplicação. 10 vezes 10 vai dar 100. Agora imagine que tenhamos 10 ao cubo. Nós temos aqui 10 aparecendo 3 vezes. 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000. Agora, imagine que tenhamos aqui o 10 elevado à quarta potência. É o 10 aparecendo 4 vezes. Então, 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000, 1000 vezes 10 dá 10.000. Então, o que é que a gente consegue observar aqui? Existe um padrão. Que padrão é esse? Observe que os resultados aqui, a quantidade de algarismos zeros que tem no final do número resultante é exatamente o valor do expoente de uma potência de base 10. Então, aqui tem dois algarismos que formam o resultado, dois algarismos zeros que formam o resultado, e aqui eu tenho o expoente 2. Aqui o resultado de 10 ao cubo possui três algarismos zeros na parte final, forma este número. Então, o expoente aqui é 3. Olha, o expoente aqui é 4, então lá no resultado a gente tem 4 algarismos zeros. Então, perceba que há um padrão. Então, as potências de base 10, essa ideia, você perceber que sempre que você tiver um número e ele está expresso como potência de base 10, o resultado é você colocar 1 e repetir a quantidade de zeros que o expoente disser. Então, por exemplo, 10 elevado à sétima. É o 10 aparecendo 7 vezes, mas você entendeu que o resultado, isso só acontece com as potências de base 10. Beleza, guardou só com potências de base 10. As outras você tem que fazer o processo normal. Aqui você vai colocar 1 e vai repetir a quantidade de zeros que o expoente disser. Então, o expoente está dizendo aqui que é para repetir quantos zeros? 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então, 10 elevado a 11. Então, você colocar 1 e a quantidade de zeros vai ser a quantidade determinada pelo expoente. Então, 11 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, este aqui é o resultado de 10 elevado a 11. Claro, você querendo, tendo todo o tempo do mundo, você pode fazer o 10 aparecendo 11 vezes. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E no final, te garanto que o resultado que você vai obter vai ser exatamente esse. Então, essa é a ideia básica das potências de base 10. Tranquilo? Então, vamos fazer alguns exercícios para fixar um pouco esta ideia. Então, qual é o resultado de 10 elevado a 12? É muito simples. Você percebe que a potência tem base 10. A base é essa parte aqui. E o expoente é 12. Então, você vai colocar 1 e vai repetir a quantidade de zeros de acordo com o teu expoente. Então, o expoente é 12. Então, 12 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 10 elevado a 12, esse é o resultado. Qual é o expoente da potência de base 10 que resulta no número, aí a gente tem este número aqui, que é o número 1 milhão. É muito simples. Gente, eu acabei de dizer para vocês que a quantidade de zeros que a gente tem no final é o valor do expoente. Então, se eu tenho uma potência de base 10
Qual é o expoente para que o resultado dê este valor que está aqui? Aí você só vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros. Então, 10 elevado à sexta dá exatamente o número que a gente tem, que é 1 milhão. Então, qual é o expoente? A resposta, 6. Deu para entender? Super tranquilo. Então, represente o seguinte número como produto de potência de base 10. Isso difere um pouco do que a gente viu, mas é muito simples. Você vai repetir todo o número antes das repetições seguidas de zeros, que tem no final. Então, os zeros se repetem aqui, então você vai repetir esse número, 163. Aí você vai colocar vezes 10 elevado, e o expoente vai ser a quantidade de zeros no final que você tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, coincidentemente, aqui deu 6. Se a gente tivesse 25 mil, você vai repetir essa parte aqui. Então, 25 vezes 10. Quantos zeros eu tenho no final aqui? 3. Beleza. Se eu tivesse 1023, eu vou colocar aqui mais 4 zeros. Então, se eu tivesse esse número aqui, 10.230.000, como representá-lo como produto de potências de base 10? Então, você vai repetir a parte anterior às sequências de zeros. Então, 1023 vezes 10. Quantos zeros tem no final aqui? 1, 2, 3, 4. Então, 10 elevado a 4. Então, essa é a representação de um número como potência de base 10. E aí, deu para entender? Então, temos mais um aí. Quantos zeros deve possuir, deveria ser, deve possuir a potência de base 10 e expoente 11? Então, a potência de base 10, ó, base é o que está embaixo, expoente 11. Gente, obviamente, né, vai ter 11 zeros, nem precisa fazer nada. Mas se você quiser fazer, a gente viu, toda a potência de base 10 coloca 1 e repete a quantidade de zeros determinado pelo expoente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, cai um negócio como esse, nem precisa fazer o cálculo. É só olhar e perceber que se é uma potência de base 10, a quantidade de zeros que vai ter é a quantidade determinada pelo expoente. Beleza? Então, aqui a gente finaliza mais uma aula. Espero que você tenha compreendido. Não é nada difícil. É muito simples. Eu estou aqui ajudando você a desbugar a matemática. Beijão, forte abraço e até o próximo vídeo.